Jesus, amém? Graças a Deus. Amém, irmãos? Hoje a gente vai dar continuidade à vida do profeta Elias. Interessante, eu achei que ia falar de Elias em um estudo, já falei isso para vocês, e eu acho que a gente vai demorar um pouco mais. Hoje a gente vai tentar falar sobre essa passagem do confronto de Elias com os profetas de Baal, está no capítulo 17 de 1 Reis, versículo 17. Mas antes da gente iniciar a exposição aqui, eu queria já convidar vocês a gente contextualizar o que a gente está falando aqui hoje em relação a uma expressão que o apóstolo Paulo vai nos ensinar, que está lá em 1 Coríntios 10, 20, que é mesa de demônios. É muito importante, principalmente a gente que tem vivido num momento de sincretismo religioso, onde muitas vezes os evangélicos não reconhecem qual é o seu papel. E aí, enquanto pessoas ficam tratando os outros de outras religiões mal, né, brigando, outros já têm uma aceitação que vai além do que a Bíblia ensina. Então, o nosso papel é agirmos de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos orienta. Nem para a direita, nem para a esquerda. Então, é importante que, aproveitando nessa passagem aqui no confronto de Elias, os profetas de Baal, a gente vai trazer isso um pouco mais para o nosso contexto, e mais ainda usando o Novo Testamento, que nos ajuda a ver mais claramente as sombras do Antigo. Então, aqui no capítulo 10 de 1 de Coríntios, o apóstolo Paulo está tratando desse assunto, e a partir do versículo 20, o versículo 20 e 21, ele diz assim: antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, e quero só, antes de continuar a expor, a ideia aqui é justamente o culto pagão que sacrificava muito animais e tinha muita comida envolvida no culto, né? Então, os animais eram sacrificados, as carnes eram oferecidas, né, a essas entidades, e depois elas eram colocadas à venda no mercado, ou muitas vezes distribuídas. Se faziam também banquetes. A gente tem muito isso aqui numa religião que se pratica muito aqui na Bahia, que eu acho que é o candomblé, né? Então tem, eu acho que é calungu de preceito. Eu não sei muito dessas coisas e acho muito bom eu não saber, né? Então, se vocês quiserem outro tipo de informação da minha parte, vocês não vão ter, porque eu não entendo muito, né? Graças a Deus. E é exatamente sobre esse assunto que Paulo está falando. Qual é o nosso papel diante disso, né? Como é que a gente tem que agir? E então ele vai dizer aqui, primeira coisa é que vocês têm que entender o que significa a refeição do ponto de vista bíblico. Então a expressão que vai ser dita aqui, a mesa dos demônios, ela se dirige à ideia de fazer a refeição. E a refeição, do ponto de vista bíblico, nos ensina que a refeição é sempre um momento de união, de unidade, de aceitação. Antigamente os contratos eram todos eles feitos dessa forma. Não existia papel e caneta para assinar contrato. Então, quando duas partes iriam acordar em alguma coisa, elas faziam uma refeição para marcar isso. Então, é isso que essa expressão que Paulo vai usar aqui nessa passagem. Então, vamos lá fazer a leitura. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam os demônios e não a Deus. Então, Paulo está fazendo uma distinção que existem seres espirituais do mal em atividade. Importante também agora relembrar que nós, como evangélicos, vemos dois tipos de equívocos. Então você vai ver pessoas que tudo é culpa do diabo e pessoas que dizem que agem como se o diabo não existisse, como se o diabo, né, fosse simplesmente a capacidade que o ser humano tem de fazer o mal. Tem isso. A nossa carne tem muita capacidade para fazer o mal, mas existem também em atividades seres espirituais do mal.
Inclusive o mundo está sob a administração deles em determinado sentido. Por isso a expressão que Paulo vai usar, ao príncipe deste século. Né? Ele fala isso aos Coríntios, salvo engano, na segunda carta, que é escrita aos Coríntios. Então ele diz aqui, cuidado, porque eles não estão sacrificando a Deus. E isso é extremamente atual para nós hoje, porque é muito comum as pessoas, inclusive a gente tem visto essa iniciativa de várias religiões. Houve isso da parte do catolicismo alguns anos atrás, na época do outro Papa que faleceu, onde pessoas de várias religiões, cristão, evangélico, judeu, islâmico, porque o Deus é um só, o Deus é o mesmo, né? E o apóstolo Paulo quer dizer que, muito claramente, que não é. Por isso, inclusive, né, no Antigo Testamento, nós temos uma passagem que é repetida pelo Senhor Jesus quando é questionado sobre qual seria o maior de todos os mandamentos. E aí ele começa com essa passagem conhecida no Antigo Testamento, né, pelos judeus, como a Shema. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Então, único inclusive no sentido de adoração. Então, esses outros não são deuses. Não, mas é o mesmo Deus, só que cada um chama de um nome diferente. Não é o mesmo Deus. Não é o mesmo Deus, nem inclusive entre os evangélicos. Porque se você for para determinadas igrejas evangélicas que pregam fora da Bíblia, o Deus deles não é o mesmo que o nosso. Então a gente nem tem comunhão plena com os evangélicos, que são aqueles que acreditam num Deus que não é bíblico, né? Abertamente, né? Que tem outros livros de fé, como é o caso do islâmico, que tem a Torá, o judeu que tem a Torá, o islâmico, né, que tem, eu esqueci o nome do islâmico, o Alcorão, o Alcorão, né, e outros livros de outras religiões. Versículo 20, não quero que sejais participantes com os demônios. Então o apóstolo Paulo diz, eu não quero. Vocês estejam atentos para que vocês não estejam tendo comunhão com forças espirituais das trevas. É bom a gente colocar isso, porque quando a gente usa a expressão demônios, né, fica meio, pelo menos eu acho que para algumas pessoas, fica meio no sentido alegórico, né, como se fosse, né, algo que nem tivesse tanta interação conosco. E tem, irmãos. Nós estamos ao redor, estamos circundados de forças espirituais do mal. A gente não fica com medo? Não, porque a gente sabe que o Senhor que está com a gente é mais poderoso. Mas não podemos deixar de vigiar e orar, pois é isso que essas forças espirituais querem. O apóstolo Pedro relembra isso na sua primeira epístola, dizendo, olhe, estejam sóbrios e vigilantes, porque o diabo, que é o nosso adversário, vive ao derredor. Então, nós somos influenciados. A pergunta, inclusive, do irmão na segunda-feira, pastor, o meu pensamento, pode ser que o diabo tenha lançado um pensamento na minha mente? Pode. Ele pode fazer isso, inclusive, usando pessoas, né, que é o mais comum. Pessoas próximas da gente, pessoas distantes, algo que você lê na internet, algo que você ouve no rádio ou na internet. Então, o inimigo tem essa interação com a gente. E principalmente usando outras pessoas, algumas dessas pessoas servindo a ele sem nem saber, como foi o caso do próprio apóstolo Pedro em relação a Jesus. Então aqui no versículo 21, não podeis beber, e agora não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Por que eu estou falando disso? Primeiro, porque é muito importante para nós como evangélicos sabermos suportar, mas por que eu estou falando isso agora? Porque foi exatamente essa a proposta de Jezabel. Jezabel não perseguiu os profetas do Senhor. Ela chamou eles primeiro para a mesa dela. Como eles não queriam comunhão com Baal, misturar o Baal com o Senhor, esses ela perseguiu e matou. É isso que a gente vai ver, inclusive, na fala de Elias no Monte Carmelo. Até quando vocês vão cochear em relação ao povo, né, que estava fazendo esse tipo de adoração mista, né? Então aqui
Versículo 21, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Então, mostrando isso, ou você tem comunhão espiritual com Deus, ou por exclusão, você tem comunhão espiritual com os demônios. Por que por exclusão? Porque, como a gente falou aqui recentemente, tem a porta larga e tem a porta estreita. Tem um caminho apertado e tem um caminho espaçoso. Então, veja, obedecer a Deus é algo, de certo ponto, limitado, limitadíssimo. É a palavra de Deus que fala e só ela. E obedecer a outros deuses, aí não tem, aí a criatividade humana com o demônio não tem limite. Você vai ver todo tipo de religião, né, ao redor do mundo. Então aqui ele diz, cuidado, não podeis ser participantes. Veja, participar. A gente vai ver algo parecido lá em Apocalipse, em relação a uma determinada igreja. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Jesus vai falar claramente, você não pode servir a dois senhores. Você não pode participar dessas duas mesas. Ah não, mas eu estou fazendo isso por educação. Não existe isso. Você está fazendo isso com covardia. Olha, porque quando você quer ser, entre aspas, educado, a ponto, né, de passar essa mensagem de que tudo é uma coisa só, isso não é educação, é covardia. Porque para demonstrar para alguém que eu acredito em Deus do ponto de vista bíblico, eu não preciso ser mal educado com ninguém. Eu vou falar coisas que a pessoa pode não gostar de ouvir, mas eu não vou ser mal educado com ninguém, não vou tratar ninguém mal, não vou amaldiçoar ninguém, até porque a gente não tem essa prerrogativa, a gente não tem esse direito, essa incumbência da parte do Senhor de amaldiçoar ninguém. Tanto que quando Paulo fala, por exemplo, em 1 Coríntios, aqui 16, maldito todo aquele que não ama, Paulo não está amaldiçoando ninguém, Paulo está simplesmente falando de um princípio bíblico, que o próprio Jesus pregou. Todo aquele que crer em Cristo será, e quem não crê, já está condenado. Então ele não está amaldiçoando, ele está dizendo, se você não ama o Senhor Jesus, você está debaixo da maldição original. Não é uma maldição nova. Ouviu o Evangelho e rejeitou, está amaldiçoado. Não, todos nós nascemos amaldiçoados, todos nós nascemos manchados, então não é uma ofensa à pessoa. Não, eu também nasci igual a você. Se hoje eu creio em Cristo, foi porque a graça de Deus me alcançou, e somente por isso. Não sou melhor do que ninguém, sou apenas mais responsável em relação às minhas ações. O julgamento sobre mim será outro da parte do Senhor. Então aqui, não podeis, versículo 22, ou irritaremos o Senhor, somos mais fortes do que Ele? É o que o apóstolo está dizendo, será que a gente é mais forte que Deus? E aí então o apóstolo Paulo diz no versículo 23, para a gente concluir essa passagem, todas as coisas me são lícitas, percebeu? Paulo não está fazendo isso por causa de religiosidade, é o que ele quer dizer aqui. Todas as coisas me são lícitas, eu podia sentar aqui e comer essa carne, mas eu consigo ver o que está por detrás desse cenário. Eu estou vendo a influência espiritual de pessoas, de forças, né, os demônios, os espíritos malignos, que querem me tirar da adoração única ao meu Deus. E eu não posso olhar para esse cenário e não fazer nada. Eu preciso me posicionar. Então Paulo está falando disso, eu estou vendo o que está por trás. Mais uma vez, voltando para esse princípio cristão que se aplica em toda a nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Vivemos por fé e não por vista. Então, não é simplesmente aquela comida, não é a placa daquela religião, é o que está por trás dela. É por que as pessoas agem daquele jeito e fazem as coisas daquela forma. E chamam as suas entidades superiores daquele nome. Eu sei o motivo disso. É a oposição das forças espirituais que já foram rejeitadas pelo Senhor, como está escrito em Apocalipse, foram expulsos por uma terça parte.
dos anjos. E todas essas forças espirituais do mal já foram em determinado momento forças espirituais do bem. Mas por não guardarem o seu local original, foram expulsos. Olha como todas as coisas se encaixam. É o que a gente sempre deixa claro aqui. O nosso culto é racional. Não é, eu sinto que isso é do mal. Eu acho que isso vai... Não, você tem que saber o porquê das coisas. E está tudo explicado na Bíblia. Hoje até eu escrevi um artigo falando disso. O que é ver como que por espelho? É que eu não vejo tudo, eu não vejo claramente. Mas aquilo que eu preciso saber está bem claro na Bíblia. É só você estudar. Agora, se também não estudar, não vai entrar no automático. Não tem osmose. Então aqui, mais uma vez, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Conveniência fala o quê? De direcionamento de Deus. Nós temos um Senhor que nos guia, porque eu não consigo ver o mundo espiritual plenamente. Eu vejo algum relance dele. Eu vejo quando observo comportamentos e palavras que expõem pensamentos que são opostos ao de Deus. Aí eu vejo. Mas fora isso eu não consigo ver. Tem anjos e demônios aqui dentro. Não consigo ver. Preciso do direcionamento. Preciso sempre estar ligado ao Espírito Santo para ter discernimento espiritual. Para isso. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Percebeu? Então aqui, só para a gente continuar, eu separei aqui algumas passagens bíblicas que trazem um princípio semelhante, só para que a gente entenda que isso não é algo pontual, mas é um assunto que é repetido na Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Eu separei algumas passagens do Antigo, que eu não vou passar, por conta do lapso temporal, mas Deuteronômio 32, 16 e 17, vai falar de como os sacrifícios oferecidos aos demônios, né, é algo inaceitável diante de Deus. Josué 24:15, aquela passagem onde Josué vai dizer: vocês escolham a quem vocês querem servir. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mateus 6:24, o Senhor Jesus fala: não podeis, ninguém pode servir a dois senhores. Não é possível estar dividido espiritualmente. Não é possível viver dividido espiritualmente. Não, eu acredito. Todo mundo está certo, em certa medida. Não. Claro que não está. Por exemplo, quem é a favor do aborto não pode dizer que ama a vida. Ele pode até dizer: eu amo a minha vida. Mas ele não ama a vida. A vida humana não é algo, não é um objeto de valor para essa pessoa. Por quê? Porque ela é favorável ao homicídio. Como pessoas que dizem assim: não, bandido bom é bandido morto. Então você não ama a vida. Não, pastor, mas são bandidos. Sim, e a gente era o quê? Não, pastor, nunca roubei, nunca matei, nunca estrupei. E você acha que pecado é isso? Todos nós éramos bandidos. Até que o Senhor... E você acha que uma pessoa que cometeu um crime não pode se converter? Amém. Então é isso que a gente tem que tomar cuidado. Quando você ama alguma coisa, necessariamente você odeia o que é oposto a essa coisa. É como está no livro do Apocalipse em relação à igreja de Éfeso: eu tenho, porém, a teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas. Essas obras que eu também, o Senhor, as odeio. Favor. Contra. Vocês estão tolerando Jezabel. Tolerando, não é nem estimulando, tolerando. Não, isso eu não tolero. Então veja que o cristão ele tem que ter um posicionamento. Por quê? Porque a neutralidade só favorece as trevas. As trevas é que defendem esse tipo de princípio. Porque Deus é um Deus que exige exclusividade. Então se você vê Deus como
um Deus e não o Deus, você já se desviou. Em 2 Coríntios 6,14, o apóstolo Paulo fala também: que comunhão pode existir entre luz e trevas? Me diga, é o que o apóstolo Paulo fala. Mais ainda, Apocalipse 2,14: tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinava a comer as coisas sacrificadas aos ídolos. Percebeu? Doutrina de Balaão. Então é preciso que nós, como cristãos, tenhamos isso. A Bíblia apresenta um padrão claro. Você segue se você quiser. Agora, você colocar sobre si o rótulo de evangélico e seguir, como a gente falou, adorando o que você quer adorar, é o que a gente tem falado, né, um nome moderno disso, que são os apóstatas, mas que a gente chama hoje das pessoas que seriam os ateus funcionais. Então diz que acredita em Deus, mas na sua vida prática é como se Deus não existisse, né? Então chama qualquer coisa de Deus. Então aqui que eu queria já fechar para poder a gente ir para a primeira parte, é justamente relembrarmos o que eu falei para vocês. Essa comida que Paulo se refere, que a gente vê aqui em 1 Coríntios 10, é quando você reconhece que você está associado à mesma crença da pessoa que está diante de você. E nós, como cristãos, fomos chamados para ser a luz do mundo e o sal da terra. A gente não foi chamado para aceitar qualquer coisa. Do mesmo jeito que não fomos chamados a contender, nós também não fomos chamados a tolerar. Pastor, então eu não entendi. Eu não tolero e eu não contendo? Exatamente. Por isso que o caminho é apertado, pressionado de todos os lados. Porque a nossa inclinação humana sempre nos guiará para ou contender com todo mundo, brigar, como a gente vê na internet, que é a coisa mais comum. Então, qualquer manifestação religiosa, não concordo, não sei o quê, né? Internet não é lugar disso, irmão. Nenhum lugar deveria ser. Mas principalmente internet. Ou então a gente tolera tudo. Ninguém pode falar nada, cada um tem o seu. Não. No momento que o Senhor me direcionar para falar, eu vou falar. Veja, no exemplo do próprio profeta Elias, vamos voltar agora para a 1 Reis 18. O profeta Elias, o que acontece com ele? Quando é que ele aparece para falar com Acabe? Quando Deus manda. Então, não foi ele que escolheu ir. Não estou vendo o que Acabe está fazendo, estou chateado com isso, porque eu sou um profeta do Senhor, então vou lá reclamar e vou dizer: Acabe, você está maluco, rapaz? Daqui a gente é povo de Deus, como é que você está aceitando esse tipo de coisa? Não, ele foi guiado pelo Senhor. A mesma coisa foi os 3 anos e meio. Quando foi que ele retornou para falar com Acabe que ia chover de novo? Quando o Senhor mandou. Então, não é a gente que escolhe quando vai falar o que falar. É o Senhor quem nos guia. É por isso que nós temos princípios claros na Bíblia. Eu vou apenas relembrar um deles que é essencial. E que por mais que eu fale a vocês hoje, eu tenho certeza absoluta que vocês vão errar em pouco tempo. Né? Eu vou orar para que quando vocês estiverem errando, vocês... Está em Mateus. Capítulo, vocês vão lembrar, o pastor falou, então começou, já vou me ajeitar aqui agora. Amém. Porque é impressionante, irmãos, como nós nos deixamos levar pelas nossas emoções. Aqui em Mateus capítulo 7, versículo 6. Não deis aos cães as coisas santas. Você percebe? Jesus está falando isso no contexto do Sermão do Monte, onde ele nos ensina a orar, onde ele nos ensina a forma correta de ajudar o próximo, as esmolas era nesse sentido, onde ele vai nos ensinar como amar,
Ele vai nos ensinar como administrarmos a nossa ansiedade por meio da nossa confiança em Deus. E ele vai falar, cuidado, para que você não acabe agindo de uma forma a perder um tempo que você não tem. Nós somos chamados para pregar o Evangelho no mundo inteiro. No mundo inteiro. E aí você consegue fazer isso? Eu não tenho conseguido. Eu tenho 24 horas no meu dia. Uma parte desse tempo eu tenho que passar dormindo. Outra parte, outras coisas precisam ser feitas. E aí a parte que eu vou servir a Deus, será que eu consigo evangelizar o mundo inteiro? Então eu tenho tempo a perder indo a lugares e estando diante de pessoas que o Senhor não quer que eu esteja? E Ele já me falou isso? Eu tenho? Não. Mas é normalmente o que a gente faz. Então imagine que você está num determinado ambiente e você está diante das mesmas pessoas que você está diante dessas pessoas há um ano. Você já evangelizou. Você já apresentou a Cristo para essas pessoas. Você já falou sobre o reino de Deus e das trevas. Você já falou sobre o pecado, a justiça e o juízo. Você já apresentou o Evangelho. Por que você insiste em ficar contendendo com essas mesmas pessoas todo dia? Basta sair um assunto relacionado ao universo evangélico e você já vai lá de novo. Aí fica aquele clima, né? Não, o diabo está se levantando. Primeiro se levantou em você, que está dando pérola. E quando você faz isso, deixa eu só deixar bem claro, dar pérolas aos porcos é pecado. Veja que tudo para Deus tem valor. Lembra da multiplicação dos pães? Foi pão para tudo quanto é lado. Sobrou, ajunta nos cestos. Não é porque tem muito pão, está sobrando agora. Mas eu não vou fazer esse milagre todo dia. Guardem, porque vocês vão ingerir em outros momentos esse mesmo alimento. Todas as coisas que o Senhor faz, Ele faz com uma utilidade específica. Por isso que o Senhor reprova a árvore que não dá fruta. Então a mesma coisa, você não tem que pregar o Evangelho porque você quer, como muitas pessoas fazem. Que nada, se o Evangelho aprendeu o Evangelho correto, fala mesmo. E aí 10 dias seguidos você fala a mesma coisa para a pessoa. No primeiro dia, pode ter sido, viu? Nem sei se foi. Pode ter sido que você falou corretamente. Se não veio do seu coração, enganoso, se não for, você não fez aquilo porque estava com raiva de alguém, queria mostrar que você está certo, a pessoa está errada. Então vamos imaginar que no primeiro dia você fez correto. Os outros 9. O que foi que aconteceu? Você deu pérolas aos porcos, todos os dias. Você já imaginou? Você ia ficar feliz, você entregando uma Bíblia para a pessoa, e aí você via a pessoa indo até a lata de lixo, e não é jogando a Bíblia na lata de lixo, é rasgando ela toda e jogando no lixo. Você ia dar a mesma Bíblia amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã? Ia? E por que você está fazendo isso com a palavra de Deus? Você entende como é sério isso aqui? Porque a gente fala, mas a gente continua fazendo. Mas eu tenho que salvar almas. Meu amigo, ninguém quer ir para o Oriente Médio, não. A gente vai juntar um dinheiro aqui. Amém? E Deus vai providenciar, vamos estar em oração e vamos conseguir 2 passagens, porque tem que ir no mínimo de 2 em 2 para o Oriente Médio. Não é para Dubai, não. Viu? É para aquela região que está mais tranquila, o Irã. Alguém? Quem quiser no final do culto assim, sentiu de Deus, fala comigo no final do culto, a gente vai providenciar. Se não tiver passaporte, fica tranquilo. Né? A gente entra na internet hoje mesmo, já faz requisição, você vai, o meu Cormão ajuda, né? E a gente vai ver os vistos também, fique tranquilo, né? Como é que você vai entrar no país. Em relação à fala, é tranquilo, tem um aplicativo do Google, tem um aplicativo da Samsung que você fala e traduz qualquer idioma, inclusive os que falam lá. Olha que coisa boa. Já não é mais uma preocupação em idioma local. Olha que maravilha. Quem vai? Então por que a gente fica sempre
dando pérolas aos porcos e as coisas santas aos cães? Porque é cômodo. A pessoa está ali perto de você. Você quer sempre aquilo que a gente falou segundo, é a lei do menor esforço. Por exemplo, olha que coisa difícil é você contender na internet. Você está deitado, as pernas para cima, meu filho, olha, ainda rotando. E está lá. 1 Coríntios. Efésios. Agora ele viu, botou essa passagem? Deixa eu botar outra. Ele vai ver que quem sabe mais. Eu não respondo nada na internet. Mas absolutamente nada. Foi uma exceção da exceção da exceção que eu não me lembro agora. Não. Eu coloquei o conteúdo que o senhor me mandou. Pronto. Fulano falou isso. Não posso fazer nada. Se a pessoa está se posicionando como porco e como cão, já não é mais de mim que vai ouvir nada. Você entendeu a sua responsabilidade? É pecado. E a gente continua tratando a palavra de Deus como se fosse lixo. Não são eles não, é a gente. Porque o Senhor disse, não faça isso. Não dê as coisas santas aos cães, fazendo referência dessas pessoas que se voltam para a gente. Questionando, mas só você que está certo, mas não sei o quê, mas é só sua igreja. Não falo mais nada. Não, pai, mas a gente tem que falar. A gente tem que falar para outros, tem o mundo inteiro para a gente falar. E tem pessoas que a gente vai falar que vão ouvir e vão se converter. Glória a Deus. E vão ser salvas. Glória a Deus. Então a gente não tem tempo para ficar nessa criancice de provar para A e B que você sabe mais da Bíblia. Porque quando você faz isso, você já assina um documento, que não é nem assinar, você já dá digital, porque analfabeto antigamente fazia assim, né? Que você não sabe nada da Bíblia. Não convém contender. Não dê pérolas aos porcos e nem as coisas santas. Você fala, foi o que Deus mandou? Pronto. Pastor, você evangeliza suas filhas? Não, elas foram evangelizadas na igreja. Não saíram porque quiseram. Eu posso, muitas vezes quando eu estou orando, um dia ou outro, convido elas, que aí tem carona. Mas vou evangelizar. Alguém que já foi evangelizado a ponto de escrever sobre, sabe, na hora que quiser, que Deus quiser converter, converte. Glória a Deus. Sabe por que a gente gosta de falar o tempo todo para as pessoas? Porque a gente quer mostrar para os outros que a gente está certo. E dá mais trabalho ficar calado e orar no quarto em secreto do que ficar dizendo desaforo para os outros na frente, mandando todo mundo para o inferno. É por isso que os evangélicos gostam disso. Porque a lei, de novo, do menor esforço. E nós fomos chamados por andar por um caminho apertado, aonde você vai precisar de esforço todos os dias. E o maior esforço é para dominar a sua carne, para não dar pérola aos porcos e nem as coisas santas aos cães. Crente, irmão, se Jesus te ensinou, creia. E agora, pratique. Então, quando a gente vê, sabe, essa atitude dos evangélicos, é todo mundo querendo provar para o outro que está certo, né? Discussões. Uma coisa é um grupo que quer aprender. Então, ali não tem discussão, ali tem pessoas que estão querendo crescer espiritualmente. Você, de repente, tem um ponto de vista e eu, né, posso não achar, e aí eu vou te explicar o que é que eu penso, você vai me explicar, e a gente vai orar e ver o que é que está mais perto da Bíblia, por assim dizer, sem discussão. A partir do momento que teve discussão, já não é mais Cristo ali. Glória a Deus. Mas o cenário que se desenha diante de nós é assustador. É isso todos os dias, irmãos. Todos os dias é só gente dando pé. Por quê? Porque ninguém quer sair do comodismo. Está confortável ficar falando coisa para a internet. Está confortável falar o evangelho para as mesmas pessoas todos os dias. Porque você não quer sair e ir. Você pega o livro de Atos, como foi que começou? Eu enviarei vocês. Todo mundo querendo ficar.
de boa. Cuidado. É por isso que uma vez, quando tentaram me tirar da igreja, eu achei interessante, né? Tentaram me tirar da igreja. Eu era um pastor. Eu falei, não tem problema nenhum. Podem continuar. Eu vou continuar pregando em outro lugar. O Senhor me chamou para pregar. É o que eu sei fazer. É o que o Senhor me direciona a fazer. Se não for aqui, tem o mundo inteiro precisando ouvir as mesmas coisas, mas não são as mesmas pessoas. E esse evangelho alcançará o mundo inteiro. Depois virá o fim. Olha o papel importante da igreja. Em outro momento nos é dito, temos que aproveitar as oportunidades. Temos que remir os tempos. Então, cuidado para que você não esteja sendo instrumento do mal, achando que você está sendo instrumento de Deus. Porque quem fica feliz quando alguém dá pérolas aos porcos, não é Deus. Ele já reprovou aqui. Quem fica feliz quando a pessoa dá as coisas santas aos cães, não é Deus. É por isso, por exemplo, qual é a nossa postura? A gente chegou segunda-feira para evangelizar, fora a questão da chuva, num lugar que nunca está aberto. Estava aberto e com som alto. A gente vai contender? Não. Ver o som que está mais alto? Não. Não, agora ele vai ver. Quando a gente ligar a nossa caixa de som, a dele vai queimar. Rabassuia. Abacaxi abará. Não, meu filho, não convém contender. Estão brigando não, para outro dia. O apóstolo Paulo, toda a sua espiritualidade, ele quis ir pregar em uma determinada região. Foi o diabo, não. O Espírito do Senhor não deixou. Ele tinha uma afinidade com a região da Ásia. Por quê? Me pergunte. Por quê? Ninguém vai perguntar, irmão? Por quê? Não sei. Ele tinha essa afinidade. Não, ele não estava querendo ir para a Europa. Né? Europa é coisa boa. Não, ele estava lá na Ásia. E o Senhor disse, não, Paulo, Macedônia, Europa. Depois de ter fechado 2 vezes a porta. Então, a gente tem que estar onde Deus quer que esteja. Tem coisas que Ele vai falar, eu quero que vá para lá, Ele tem que me dizer. Mas tem coisas que Ele já disse. Não dê pérola. Ele precisa dizer mais alguma coisa? Para você não ficar insistindo com pessoas que já rejeitaram o Evangelho? É como a pessoa que saiu da igreja. Você vai convidar ela de novo para quê? Não entendi. Ou a pessoa está assim. Outro dia eu tenho perguntado a Mateus, uma pessoa que nunca mais vê os cultos. Se a pessoa escolheu sair? A pessoa escolheu. A gente está sentindo tanto sua falta. Irmão, aqui não é um clube, aqui não é colégio. Esses dias minha filha estava dizendo, tinha um coleguinha dela, disse, coleguinha, né? 3º ano. Coleguinha, que parece que tinha passado uma faculdade, não sabia se ia continuar no 3º ano ou se ia logo para a faculdade. Aí eles estavam tristes, se ele fosse para a faculdade eu senti falta. Isso daqui não é colégio, irmão. A gente não é coleguinha. Nós somos irmãos de caminhada. E isso só pode acontecer se 2 estiverem querendo ir para o mesmo lugar. Aleluia. Então, se você quer ir para um lugar diferente do que eu quero, é natural que a gente se separe. Ah, não, mas venha pelo meu local, venha pelo meu caminho. Não, ele não quer ir para o mesmo lugar que você. Ah, pastor, você não tem a noção. Tem o seu chorão, meu filho. Chorei no final do Titanic, já disse. Mas tem que saber separar. Nós somos pessoas emotivas. Mas é o que Paulo falou. Eu não vou deixar isso me dominar. Não vou deixar isso me dominar. Quando pessoas se ausentam, quando pessoas que congregaram com a gente fez um laço afetivo, sai, independente de sair falando mal ou não, mas sai, a gente sente falta, isso é normal. Mas você não vai, por conta desse sentimento de falta, tomar atitudes que não são bíblicas, que não são respaldadas pela palavra de Deus. Porque aí o que você vai estar mostrando para essa pessoa?
que a amizade dela vale mais do que a sua fidelidade a Deus. Esse é o exemplo que você quer dar? É assim que você espera que a pessoa volte pelo motivo certo? Porque esse motivo está errado. Ah, eu vou voltar porque o grupo de lá me tratou bem, sou tudo gente boa, me pediram para voltar de joelho, lavaram meus pés, e aí agora não, agora eu volto. Não gosto muito do que eles estão pregando lá, não concordo com nada, mas vou ficar porque eles são legais, são gente boa comigo. Você acha que uma pessoa deve ficar aqui por esse motivo? Não. A pessoa tem que acreditar naquilo que acreditamos. É uma só fé. Então, cuidado. Porque isso que a gente está vendo aqui, né, na época do profeta Elias, é muito mais profundo do que a gente imagina. O mergulho é muito maior do que a superficialidade que a gente normalmente, né, usa quando vai expor passagem como essas. Por isso que eu quis mostrar para vocês como está diante de nós. Quando você faz esse tipo de postura, você não está convidando a pessoa para a mesa de Deus. Você está indo com ela para outra mesa. Entendeu? Então agora aqui em 1 Reis 18, depois dessa volta, a gente chega aqui nesse cenário de Elias e os profetas de Baal. Eu fiz até um estudo de Elias e os profetas de Baal, vou disponibilizar para vocês. E Elias vai surgir, e aqui no versículo 17, Elias fica nesse tempo todo escondido, e aí ele se encontra, vocês viram isso, né? A gente falou na segunda, com o servo de Acabe, que era temente a Deus, e que guardou os 100 profetas, e os alimentou durante todo esse período de seca, Obadias, não é isso? E aí, Obadias recebe essa tarefa de Acabe, de procurar Elias. Acabe ia para um lado e ele ia para o outro. E aí ele vê Elias. E Elias, estou indo lá, vai lá ver Acabe, eu estou indo me encontrar com ele. Ele, na moral, Elias, sou servo de Deus. O Senhor sabe que eu não tenho, né? Eu estou servindo Acabe, mas quem colocou ali foi Deus. Tanto que eu estou guardando profetas, Acabe nem sabe. E jamais vou dizer nada, porque eu sei que você é um homem de Deus, não vou entregar a sua posição. E fora isso eu posso dizer onde você está e o Senhor te arrebatar para outro lugar, e aí Acabe achar que eu estou enganando ele. Né? Você vê que a pessoa pensa em tudo, né? Em várias hipóteses, a gente é muito criativo, né? E Elias vai dizer a Obadias, não, fique tranquilo, eu quero me encontrar com Acabe, o Senhor me mandou ir ter com ele. Vá lá, pode falar que eu estou chegando, viu? Então aqui no versículo 16, que foi onde a gente concluiu na segunda-feira, então foi Obadias encontrar-se com Acabe, e lhe anunciou, e foi Acabe encontrar-se com Elias. Versículo 17, agora, e sucedeu que vendo Acabe a Elias, disse-lhe, és tu o perturbador de Israel? Veja como isso é próximo. Quando o apóstolo Paulo chega em uma determinada cidade, aqueles que estão colocando o mundo de cabeça para baixo chegaram até nós. Em outra passagem diz que aqui o tagarela, tá? Ele chamava o apóstolo Paulo de tagarela. Os cultos do apóstolo Paulo, meu filho, é igual a plantão médico. É 12, 24, 36. Esse negócio de culto de 2 horas, 3 horas, isso é pra gente, né? O apóstolo Paulo, você vai querer culto de quê? 12, 24 ou 36 horas? Né? Depois você vai, dorme um pouquinho e volta. O culto do apóstolo Paulo é igual a plantão médico, meu amigo. Tanto que o pessoal dorme e era problema. Não vá perto para a janela. Né? Às vezes você tem um irmão, né, em Cristo, aí você dá uma cochiladinha. Quando você dá uma cochiladinha, você tem um irmão. Mas meu irmão, acorda aí. Janela não. Isso. A gente já está providenciando, inclusive, a cadeira tecnológica, né? Que detecta pelos seus batimentos cardíacos que você está em estado de sonolência e ela te dá um pequeno choque. Isso. Para que você desperte. Dá para chegar. A gente está encomendando, né? Chega daqui a pouco da China. Então aqui, és tu o perturbador de Israel? E veja, perturbador por quê? Porque ele estava fazendo campanha contra Acabe? Não, ele falou diante de Acabe uma vez.
O problema de Acabe é que Acabe está colocando a culpa da seca em Elias. E de quem era a culpa da seca? De Acabe, em primeiro lugar, que era o líder, o rei, que tinha imposto essa idolatria junto com a sua esposa Jezabel, e do próprio povo que tinha apostatado. E a palavra de Deus dizia claramente, como a gente já leu aqui em Deuteronômio 28, que esse seria um dos juízos que Deus enviaria se o povo não se atentasse à sua palavra. Então, mas é isso. Normalmente as pessoas tendem a culpar o mensageiro. Então, a pessoa que chega lá para lhe entregar a conta de luz, e aí ouve, rapaz, essa coelba quer me acabar. A pessoa que chega aqui para fazer, né, a contagem, eu nem sei se ainda é assim, porque deve ter uma tecnologia que não precisa a pessoa ficar vindo aqui e apertando maquininha, né? A essa altura. Mas antigamente não, a pessoa tinha que ir no local, né? Aí via, né? O relógio estava em 100, agora está em 200. Então significa que esse mês foram 100 que consumiram, né? Dando um exemplo. Aí chega a conta, a pessoa está lá no relógio. Aí esse relógio está quebrado, viu? O que ele tem a ver com isso? Ele só pega o número. Se você está achando que o relógio está quebrado, você tem que ligar para um outro departamento. Então a gente normalmente vai reclamar com quem não pode ajudar a gente. Então é por isso que eu quero, por meio disso, só mostrar para vocês como a gente desvaloriza a oração. Amém. Apresente ao Senhor aquilo que está angustiando o seu coração. De nada adianta você sair se queixando aí para todo mundo. Alguém te mandou, né, uma conta errada. Ore primeiro. Milagre pode acontecer, a pessoa pode reconhecer sem você falar nada. Desconsidere essa conta porque a gente mandou por engano. Milagre, né? Mas pode ser que aconteça. Apresente primeiro a Deus. Depois, direcionado por Deus, com toda a educação, você liga e fala. E se ainda assim, né? Aí você ora a Deus para ter condição de pagar, né? Mesmo aquilo que você não deveria. Não deve, né? Então aqui, cuidado. És tu o perturbador de Israel? Esse julgamento sempre tem que ser injusto, para que ele seja justo. Pastor, agora eu não entendi. Claro que você entendeu. O Senhor diz que é bem-aventurado aqueles que têm sede e fome de justiça. O apóstolo Pedro vai dizer para que naquilo que falem mal de nós, fiquem envergonhados. Glória a Deus. Para que, para falar alguma coisa mal da gente, eles tenham que mentir, como está escrito em Mateus 6. E mentindo, vão falar um monte de coisa de vocês. Então, mas quando alguém fala algo que a gente faz de errado, imagine que eu estacionei tapando a rua. Alguém vem e diz, rapaz, a pessoa estacionou, os carros não estão podendo passar direito. Aí você vai dizer, é perseguição? Não, eu estacionei errado. Então, isso não é perseguição. Agora, imagine que eu estacionei numa vaga que todo mundo estaciona, que é normal, né? Aquela vaga lista. A pessoa chega e diz, eu quero que você tire o carro, porque eu quero usar essa vaga. A gente, como cristão, até faz isso. Eu já fiz algumas vezes aqui. Mas a gente sabe que a pessoa está fazendo aquilo só porque a gente é o quê? Cristão. Você acha que se a igreja aqui fosse um barzinho, as pessoas ficavam aqui na porta, como ficam? Não. Tenho certeza que não. Já estavam em outro lugar. A pessoa, o dono do estabelecimento ia dizer, aluguei, agora que esse espaço é meu, então vocês arranjam outro lugar para botar sua tenda. Fazem o que fazem, até na escada ficam. Por quê? Porque a gente é crente, irmão. E tudo bem, viu? Amém. Tudo bem. A gente é crente. Tem que ter uma diferença. Mas é importante que, se alguém for ter que falar mal, tenha que inventar. Porque se a pessoa está falando de algo que efetivamente eu estou fazendo de errado, aí eu é que tenho que me arrepender. Independente da pessoa que está falando ser das trevas ou não. É isso que o apóstolo vai nos ensinar, e a palavra de Deus em muitos textos nos ensina, sobre o fato da gente ser irrepreensível. Irrepreensível não é inerrante. Irrepreensível é a semelhança de Davi. Quando repreendido, se arrepende e não faz mais. Glória a Deus. Não pode estacionar aqui? Não estacionou mais. Isso é ser irrepreensível. Até o momento que você não sabia, você fez. Aí agora você sabe, você não vai fazer mais. Mesmo que você queira muito fazer, você não vai fazer mais, porque você já sabe que não pode. Isso é ser irrepreensível. Então, no padrão bíblico, para ficar claro.
Versículo 18. Então disse ele: eu não tenho perturbado a Israel. Percebeu? Porque chegou o momento dele falar. Tem um momento da gente se calar e tem um momento de falar. Tem um momento de você entregar o Evangelho e tem um momento de você esperar, até do ponto de vista de pessoas que sejam solo fértil. Você tem que esperar o quê? O agir de Deus. Não depende de quem quer e nem de quem corre. É Deus que usa a sua misericórdia. Em outro trecho, não é por força e nem por violência, é pelo meu espírito. Glória a Deus. Então um cristão precisa ter essa paz. Como na bem-aventurança, que hoje eu estava lendo num dos livros de cabeceira que eu tenho, que os irmãos já sabem, Sermão do Monte, de Martin Lloyd Jones, Bem-aventurados os pacificadores, mostrando justamente isso, né? Você tem que ser uma pessoa que propaga a paz. Não está falando só de ausência de conflitos, mas está falando de você ser uma pessoa que não está procurando briga com ninguém. Inclusive com aqueles que pensam diferente de você, agem diferente de você. Até porque você sabe que o juízo, assim como a escolha, é pessoal. Nós somos ensinados, inclusive, sobre duas pessoas que vão estar trabalhando juntos no campo. Uma vai subir e outra não. Marido e mulher não têm a mesma salvação. Se o marido for salvo, a esposa precisa também ter a sua experiência de salvação e vice-versa. Se a esposa for salva, o marido não é salvo, né, no pacote. Não, precisa ter a sua experiência de regeneração. A salvação é pessoal e intransferível. Por exemplo, o bote, né, ou a vaga no bote que o pastor lá em Titanic deu, isso podia transferir. Eu sei que se eu morrer eu vou para o céu. Você não. Então tome aqui o meu lugar no bote, se salve. Quando você chegar na costa, busque conhecer o Evangelho para ser salvo. Isso é transferível. Mas a salvação, não. É o caso da parábola das 10 virgens que deixa isso muito claro para a gente. É pessoal e intransferível. Quando a gente ceia aqui, o que é que nós ouvimos? Examine-se o homem a si mesmo. Mas imagine que você é cristão e você tem um filho ou uma filha que também se professa cristão e tem 20, 25 anos. 20 anos, sei lá. Aí o pai, a mãe diz: não, hoje você não deve ser não, porque eu vi que você fez coisa errada de manhã em casa. Não, isso é pessoal. Nem pai e mãe pode falar. Como que você sabe se da casa para aquele já não se arrependeu? E durante a pregação do culto? E não está escrito que todo aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia? Relacionamento do filho com Deus é pessoal. Assim como do pai com Deus é pessoal. Se os dois são crentes, é assim que funciona. Eu posso influenciar e devo influenciar você, como a gente já aprendeu como igreja, ao amor e às boas obras, mas isso é pessoal, o relacionamento. Então aqui, então disse: és tu, eu não tenho perturbado, a Israel, mas tu e a casa de teu pai. A ideia aqui é a linhagem dele, porque a gente já sabe que o desviar-se começou desde o primeiro rei desse reino do norte, que foi Jeroboão. Ele já colocou em Samaria um lugar de adoração para que as pessoas não tivessem que ir ao templo de Jerusalém para adorar a Deus. Uma das primeiras atitudes de Jeroboão foi colocar idolatria no meio do povo. Então, todos os reis do reino do norte, que a gente chama de Israel, o outro ficou conhecido como reino de Judá, um depois do outro, era um pior do que o outro, disputando até Acabe chegar e ser o pior que já teve, como a gente já leu aqui. Fez o que era mal diante dos outros, pior do que todos os outros que vieram antes dele, mas seguindo o mesmo
caminho. Inclusive um princípio que Jesus ensina: quando você prega o falso evangelho, a pessoa vai ser 2 vezes pior do que você. Jesus fala isso em relação aos judeus que atravessavam o mar para fazer prosélitos, e que ao se converter, esses prosélitos eram 2 vezes piores do que os religiosos que estavam fazendo aquilo. Versículo 18: eu não tenho, mas tu e a casa, de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes a Baalim. Então, ele é bem direto. Uma das virtudes de Elias, a semelhança de João Batista, é que ele não enche a linguiça. É direto. A gente normalmente não gosta de... A gente vai, né? Amaciando. Então você precisa falar de juízo. Gente, vamos falar de céu. Deus é uma pessoa maravilhosa. Depois que amaciar, aí você fala uma coisa que supostamente as pessoas não gostariam de ouvir. Elias não tinha essa cerimônia, não. O que eu tenho que dizer, eu digo, né? Se for coisa boa, né? E a gente já devia ter a maturidade espiritual de saber que tudo que vem do Senhor é bom, perfeito e agradável. Mas hoje você ser pregador do Evangelho é uma dificuldade, porque você prega uma coisa, desagrada um grupo, prega outra coisa, desagrada outro grupo. Rapaz, se você ficar preocupado com isso, né? Versículo 19: agora, pois, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo. E você chega aqui e você está vendo o que ele está fazendo, né? Ele está dando ordem ao rei. E por que ele vai atender? Porque não é Elias que está mandando, é Deus. Glória a Deus. Então, quando a gente fala sobre a autoridade de Deus, o Espírito que habita em nós é mais poderoso do que o Espírito que age através do mundo. Operando Deus, Quem impedirá? Deus por mim. Por isso que é tão importante você ter certeza que você está trabalhando para Deus, da forma certa, pela motivação certa, usando os métodos corretos, como a gente viu na segunda-feira. As nossas armas não são carnais, elas são espirituais, exatamente por isso, poderosas em Deus. Glória a Deus. Então aqui no capítulo 18, versículo 19, agora pois, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, que comem da mesa de Jezabel. Percebeu que tem uma mesa? Então Jezabel sustentava não 100, 950 profetas. Veja, nunca vai faltar dinheiro para falsos mestres e falsas igrejas. Assim como não falta oportunidade para a reeleição de políticos corruptos. Talvez se você se lançar no meio político de uma forma com objetivos, né, republicanos, você só tenha uma oportunidade de fazê-lo. Mas se você for alguém com interesses escusos, talvez você fique a vida inteira na política. É assim. É isso que a gente vê com os nossos olhos. E não precisa nem olhos espirituais. Olhos humanos já dão conta do recado. Os nossos olhos espirituais servem para nos fazer discernir que tanto A e B estão errados. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, cuidado. 950 para 1. Você está achando que é difícil a concorrência? Faz uma dessa daqui. 950. Não tem concurso público, irmão, que chega aqui. 950 para 1. Você está achando que ser crente é fácil? Vai! Né? Se a pessoa quer pregar o evangelho, nem estuda, não faz nada. Não, Deus vai me usar.
Tem gente que quer enganar o Senhor, já vi vários. São 17 anos, né, irmão? O pessoal dobra o joelho, encosta na cadeira, meu amigo. Os 30 primeiros segundos foi até um começo de oração. Depois, olhinho fechado, encosta na cabecinha assim, ó. Ronca. Aí levanta, rapaz, tô uma hora orando. Hoje eu peguei certo. Oh Deus, que misericórdia. Porque tava de joelho, então, né? Não, meu amigo, não é assim não. Oração você tem que estar acordado. Eu não sei se você sabia. Não, pastor, eu oro muito dormindo. Nunca vi na Bíblia. Oração dormindo. Mas pode ser um estilo de pregação para os evangélicos de hoje, né? O estilo de oração, né? Deus me usa assim. Eu durmo, aí o negócio começa a acontecer. Rapaz, o pessoal não tem limite não, irmão. É umas coisas assustadoras. É igual a pessoa tá dormindo e diz, mas eu tô na pregação. Olha, cadê? Daqui a pouco aparece. Mas eu tô. Tava dormindo. Não ele, não, mas eu tô dizendo assim, né? Não, tô aqui, tô conectado. Então tá bom. Então você tem que estar consciente, porque o culto que prestamos ao Senhor é racional. Amém. Você pode estar acordado e a cabeça não está aqui. A gente sabe como isso é fácil de acontecer, né? Versículo 20. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel. Mais uma vez, Acabe está obedecendo a Elias? Não. Acabe está fazendo isso aqui porque o ímpio sempre acha que vai vencer. O ímpio sempre acha que vai conseguir triunfar. As pessoas olham para a gente, e agora aqui vem um contexto bem direto para o nosso grupo aqui, e acham que nós somos, né, desgarrados, pessoas que... essa igreja não é ligada a nenhuma convenção, não tem um grupo de pastores, né, não tem nada disso assim, aquilo ali, né? Não é nada. É como está escrito em 1 Coríntios, pessoas que não são, somos nós. Aqui, qual é a sua denominação? Não temos não. Vocês estão ligados aqui convenção? Nenhuma. Agora, dificilmente você vai encontrar um erro teológico no que a gente fala aqui. A nossa teologia é muito próxima daquilo que se chama de teologia reformada. Mas não nos identificamos com os mesmos erros de outras igrejas que professam essa mesma teologia. Como, por exemplo, o batismo infantil, que a presbiteriana professa. E a gente sabe que, biblicamente, não tem respaldo. Embora eles queiram defender como eles quiserem, não tem respaldo. Até eles eu acredito que já sabem. Mas é isso, o ímpio, ele vem, né, para esse enfrentamento, porque ele sempre acha que vai vencer. Como eu disse, é 950 para 1, irmão. É como se assim, ele disse, não tem como eu perder. A gente viu o mesmo princípio recentemente. Você acha que Golias sentiu o que olhando para Elias? Perdão, para Davi. Golias está olhando para Davi, não vai dar nem para o caldo. Se fosse o rei Saul, que pelo menos era forte, né? Golias podia se sentir, não, aqui vai ter um embate, eu vou ganhar, claro, mas vai ter um embate. Mas olhando para Davi, não dá nem para entrada. E a gente já sabe o final dessa história. Então Deus, ele age dessa forma. Tanto que se você for ver as igrejas que ainda têm o Espírito Santo, as igrejas que Cristo ainda está dentro delas, são muito similares com a nossa. Pessoas simples, pessoas esquecidas, pessoas desprezadas do ponto de vista teológico. Por quê? Porque o que o mundo quer? Desde a época do apóstolo Paulo, os gregos buscam uma entidade divina através da sabedoria humana. E os judeus, ou aqueles que têm uma inclinação, né, a um movimento, né, e ao ver para crer, eles buscam sinais para de alguma forma acreditar no mundo espiritual. Mas nós pregamos a Cristo
crucificado. Escândalo para um grupo, loucura para o outro. Mas para nós que somos salvos, Poder de Deus. é o poder de Deus. Já é escrito no século I, irmão. Não tinha nenhum instituto teológico, não tinha se formado nenhuma denominação evangélica. Paulo já estava enfrentando isso. Então é preciso que a gente tome muito cuidado, porque ser levado pela correnteza é muito mais difícil do que ter que nadar contra ela. Então, não fazer nada significa ser levado pelo curso deste mundo, como a gente já falou aqui inúmeras vezes. Então, Acabe convocou todos os filhos de Israel. Por quê? Porque ele tinha certeza que Elias ia ser derrotado. Era a chance que ele tinha, né, para dizer: Baal é que é o cara, né? Jeová não olha para a gente desde que a gente dividiu o reino. Então, assim, vamos ter o nosso Deus. Assim como o pessoal lá na época de Moisés quis o bezerro de ouro, para ter um Deus que eles pudessem se relacionar do jeito que eles bem entendem, e não do jeito que Deus institui na sua palavra. Essa é a diferença do bezerro de ouro. Porque você vê, até no nome ele chamava o bezerro de ouro pelo nome, mesmo nome que ele chamava a Deus. Mas era algo que eles criaram e que eles podiam manobrar, manusear. Enquanto que Deus não. Nunca. Versículo 20 ainda. E reuniu os profetas no Monte Carmelo. Por que tinha que ser um monte? Porque o monte é um lugar espiritual, pastor. Você não está vendo o Monte Itapuã? Tem até um lugar de adoração. Não, meu filho, um monte por quê? Porque era um lugar que as pessoas viam. Lembra? Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o quê? Eita, por quê? Porque o monte é espiritual. Não, meu filho, porque se está lá em cima, a gente que está aqui embaixo consegue o quê? Ver. Então a mesma coisa, por que era lá em cima? Para que tivesse a oportunidade de mais gente ver o que está acontecendo. Então essa é a oportunidade. É isso que está dizendo, e não essa questão de que um lugar é mais espiritual do que o outro, né? O vale é menos espiritual do que o monte. Não. Deus está onde? Se está no vale, é lá que a gente vai se encontrar. Onde foi que Deus foi buscar Elias? Na caverna, meu filho. Embaixo do zimbro primeiro e depois se encontrou com ele na caverna. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis? Essa palavra, irmãos, é a mesma coisa que Jesus está dizendo: não podeis servir a dois senhores. Então, trazendo para o nosso contexto para ficar mais fácil, porque a palavra cochear não é uma palavra que a gente usa no nosso português atual. Eu sei que alguns de vocês são mais intelectuais, mas não é uma palavra que a gente usa no nosso dia a dia. Então, falando numa linguagem mais dos nossos dias, está dizendo: até quando vocês vão tentar servir a dois senhores? É isso que Elias está dizendo. Até quando vocês vão tentar? Jesus veio anos depois e disse: ninguém pode. Spurgeon tem uma pregação que fala desse assunto muito boa, em todas as pregações dele. E ele vai dizer que o fato da gente dizer, da gente ler, ninguém pode servir a dois senhores, Jesus não está dizendo que a gente não tenta fazer isso. Pelo contrário, a gente tenta fazer isso o tempo todo. Mas ele vai dizer: ninguém vai conseguir. Na maioria das vezes, é o que a gente falou, a lei do menor esforço. Na maioria das vezes a gente quer agradar a Deus, mas a gente também quer, não faz-me rir, a gente também quer ser agradado. A gente quer agradar a Deus que está nos céus, mas a gente também quer agradar o Deus que é o nosso ventre. E aí o Senhor vem e diz: ninguém pode servir a dois senhores. Você está servindo ao Deus que é o seu ventre, ou você vai servir ao único e verdadeiro Deus. Você está tentando fazer isso, mas eu já te garanto, você não vai conseguir. E Jesus vai dizer: porque em um determinado momento você vai agradar um e desagradar o outro, porque eles estão em direções opostas. Então, aqui no versículo 21, então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos?
Porque, como eu disse a vocês, nós amamos ao Senhor com todo o nosso entendimento. Não é somente de todo o coração, alma e força, mas Jesus acrescentou e de todo o nosso entendimento. O apóstolo Paulo vai dizer, como a gente já falou algumas vezes aqui, que o nosso culto é racional. Eu sei e por isso eu faço. O apóstolo Paulo também vai dizer, é fácil, em certa medida, clamar o nome do Senhor. Mas como vão clamar acerca de quem não conhece? É isso que quer dizer a expressão de quem nada ouviram. E como ouvirão, se não há quem pregue. Então, mais uma vez, nós adoramos ao Senhor de todo o coração, alma, força e entendimento. Por isso que o povo perece, porque lhe falta conhecimento. Conhecimento e espiritualidade, andam juntos. Não são vias opostas. Cuidado, pois é assim que muitos têm apresentado. Se o Senhor é Deus, segui-o. E se Baal é Deus, sigam a Baal. Porém o povo nada lhe respondeu. Muito parecido com uma passagem onde Jesus é provocado pelos líderes religiosos da sua geração. E Jesus então responde com uma pergunta. Senão, até respondo o que vocês querem, mas antes eu queria que vocês respondessem se o batismo de João é do céu ou é dos homens. A pergunta que eles tinham feito a Jesus é: com que autoridade fazes as coisas que você faz? Por quê? Porque Jesus dava ordem mesmo. Vocês estão vendendo coisa aqui dentro? Não pode. Não, mas o administrador daqui é sumo sacerdote. O sumo sacerdote é Anás e Caifás, aí estão brigando aí. Um botou, um povo escolheu, o outro foi o Roma que escolheu. Mas são eles aí, são até inclusive parente aí, contra parente. Mas você, não sei, você está dizendo que a gente não pode vender aqui, por quê? Ele pode dizer. Não só pode dizer porque ele é Deus, mas todos nós, como filhos de Deus, temos sobre nós não só a mesma autoridade, mas a mesma responsabilidade para falar o que Deus nos manda falar. Então, aqui, Elias está dizendo, decidam. Como a gente falou, irmão, pessoas que frequentam às vezes aqui e frequentam outras igrejas que pregam coisas completamente diferentes do que a gente prega aqui. Decidam. A gente tem visto que na maioria das vezes as pessoas decidem pela outra, né? Mas é isso aí. Pelo menos a pessoa se decidiu, escolheu. Aqui a gente vai ver que o pessoal vai ficar com mal mesmo. Mas o que é importante, que é a mensagem que a gente transmite, é aquilo que Jesus vai dizer lá depois, que eu já disse a vocês. Não adianta. Ninguém pode servir a dois senhores. Parem de tentar se enganar. Parem de ofender a Deus com esse tipo de culto misto. O Senhor não aceita. Não usem o nome do Senhor em vão. Porém o povo nada lhe respondeu. Assim como os religiosos da época de Jesus. Eles se juntaram e disseram: não, se a gente disser que era dos homens, o povo vai ficar com raiva, porque o povo acreditava que João era profeta de Deus. Mas se a gente disser que era de Deus, o povo vai nos questionar, porque a gente não foi atrás do que João falou. Então eles disseram: não sabemos. Aqui é a mesma coisa. Por que o povo não respondeu? Simples, porque eles não sabiam o que responder. A maioria das pessoas, irmãos, elas não querem o que é certo. Elas querem o que dá certo. As pessoas estão atrás, de novo, da lei do menor esforço. Então, o que é mais difícil?
Mudar um hábito ou transformar ou fazer algo temporariamente? Mudar o hábito. A pessoa, por exemplo, tem o hábito de acordar tarde. Então ela agora quer colocar o hábito de acordar cedo. Vai ser difícil? Se for hábito, vai. Mas tem gente que acorda cedo para ir para a fila. Sei lá, a fila do médico para pagar um exame, antigamente tinha fila para você matricular o filho na escola, tinha fila para você comprar ingresso, porque não existiam os ingressos online como são hoje, né? Então, as pessoas acordavam cedo. Hoje ainda, meu filho outro dia teve que acordar para poder ir para a fila do alistamento. O alistamento ainda é por ordem, né? De chegada, você marca lá, diz o dia que você vai e fica na fila, né? Então, tem pessoas que continuam dessa mesma forma. Porém, o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor. E aqui, na verdade, isso é correto. Elias não está desconsiderando os outros 100 profetas. Mas os outros 100 profetas não estão aqui com ele nessa tarefa. É exatamente isso. Por isso que às vezes a gente acha que só sobrou a gente. É o sentimento que ele vai ter logo depois. Então é a mesma coisa. Às vezes a gente pode cair no engano olhando aqui para a nossa realidade Salvador e os bairros que a gente conhece. Parece que só tem a gente como uma igreja que prega as coisas que a gente prega, da forma como a gente prega. Mas estenda isso. Não só existe Salvador, na Bahia existem 417 municípios. 417 municípios só na Bahia, mais profeta que mais do que os profetas de Azera, que eram 400. Imagine a quantidade de municípios no Brasil. Não estou... Mais de 5 mil. Não estou nem falando de fora do Brasil, como vocês que vão para o Irã. Aleluia! Não estou entendendo. Cadê os corajosos? Estou me sentindo na época de Gideão aqui. Eita Jesus! Perdoa, Pai. Então, mais de 5 mil municípios. Será que não tem igreja bíblica? Com certeza nesse mesmo formato que o nosso, irmão. Mas a batalha que temos que travar aqui é nossa. Nós temos a nossa batalha em Cristo a travar, nessa circunscrição que fomos colocados. Continuando, versículo 22. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Perceba, porque os 400 de Azera estão meio que no banco de reserva. Se precisar, estamos aqui. E Elias, quem era o reserva de Elias? Não tinha, meu filho. Quando você é crente, é você e Deus, vaso, né? Por isso que é tão maravilhoso a gente ter uma família na fé. Amém. Mas em determinados momentos, nem a nossa família na fé vai poder nos ajudar de forma palpável. A gente vai se ajudar em muitos momentos de forma espiritual, orando uns pelos outros. Mas tem momentos de grande combate espiritual que é você, Deus, ou você e as forças das trevas. Ou você e sua carne. Grandes embates que, se não fosse o Espírito do Senhor, sucumbiríamos. Como está escrito, se não fosse a compaixão do Senhor, todos se perderiam. Se o Senhor não abreviasse o tempo, todos se perderiam. Versículo 23. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros.
e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha. Porém, não lhe coloquem fogo. E eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe colocarei fogo. Veja, essa forma de adoração não era algo específico somente do povo da aliança. Outros deuses usavam esse tipo, né, de ritual. Só que eles não tinham a mesma motivação, eles não tinham a mesma conexão, mas era parecido. Por exemplo, a maneira como você e eu, como nós ceiamos aqui, é muito diferente de como o católico pratica esse mesmo sacramento bíblico. E eles nem chamam de ceia, eles chamam de Eucaristia. Para o católico, quando o padre apresenta a hóstia lá, e vem o outro com um sininho assim, acontece um fenômeno chamado, por isso inclusive o nome missa, vocês vão saber, um fenômeno chamado de transubstanciação, mudança de substância. Como assim? Aquela hóstia, ela muda e ela não é mais uma hóstia, ela é uma parte do corpo de Cristo que você vai comer. E aquele vinho não é mais um vinho, é o sangue de Jesus que você vai beber. De fato, não é por analogia, não, é de fato, é esse fenômeno da transubstanciação. Por isso que se tiver um acidente e cair uma hóstia no chão, não pode qualquer pessoa pegar. Tem que ser o padre ou os sacerdotes, e tem todo um negócio lá que limpa e depois ingere. A mesma coisa o restante do vinho. O padre que faz não sei quantas missas, não tem como ficar bêbado, irmão. Porque aquele vinho que uma vez colocado no cálice lá que molha a ceia, não pode ser jogado fora e nem pode ser guardado de novo. O padre tem que beber, né? Então, dependendo do padre, ele sempre vai botar um pouquinho a mais, né? Dependendo do seu gosto. Já o evangélico não. Para nós, o pão é cacetinho, o pão é integral, o pão é árabe. Depende, porque isso daqui é feito como um memorial. A gente não chama o nosso culto de missa. A palavra missa significa sacrifício. Você imagina que os católicos matam a Jesus toda a missa? Vá gostar de matar Jesus longe. Nada contra o católico, mas contra esse tipo de teoria. Então, mata. Meu amigo, não é essa repetição da morte de Jesus que me salva. É acreditar que a morte, que foi de uma vez por todas, como ele mesmo disse, tetelestai, não precisa se repetir de novo para abençoar ninguém. Aleluia. Então você vê uma mesma coisa que eles seguem, né? Novo Testamento igual ao nosso. Mas olha como eles praticam totalmente diferente. Entende? Então eu estou mostrando isso porque aqui é assim. Então você pode achar que Elias está dizendo, não, vamos fazer do jeito que o Senhor manda. Não, aquela forma de adoração era algo específico daquele local, como por exemplo o batismo. Se lavar com águas não é algo que só o cristão ou judeu faz, o islâmico, por exemplo, faz também. Então, tem muitas religiões que falam dessa questão de se lavar com águas como uma forma de purificação espiritual. Mas é totalmente diferente da nossa visão de lavar com águas. Então, por isso que eu estou explicando, para que vocês entendam exatamente que pode ser parecido e não ser. Igual a um produto bem antigo que a maioria de vocês que tem menos de 40 não vão lembrar, Denorex. Parece, mas não é, né? Então tem coisas que parecem, é como tem gente, quem não está estudando a Bíblia, vem aqui, vai em outra igreja, vai num centro espírita, sei lá, vai num monastério budista. Não, mas é basicamente as mesmas coisas que se falam. Não é. É como eu vi uma pregação recente de um pastor antigo que já faleceu, onde ele foi chamado a pregar em um determinado local, uma faculdade de teologia,
E ele viu lá, né, uma sala do departamento, dizendo assim, departamento de religião. E ele disse, esse departamento, quando ele já estava pregando, ele fez essa pergunta. Esse departamento sempre foi assim, chamado departamento de religião. Aí um professor mais antigo disse, não, isso tem uns 30 anos que mudou. Realmente era chamado departamento de teologia. E religião e teologia são coisas muito diferentes. Religião vem da expressão latim religarum, religar. E o homem tem essa iniciativa de religar com Deus. Isso não significa que dá certo. Então, religiões são várias, inclusive religiões evangélicas. Mas teologia é estudar o único e verdadeiro Deus. A própria expressão teologia, ela apresenta Deus como único. Não é estudar deuses, não. Teologia é o estudo do único e verdadeiro Deus. Por isso o padrão da teologia é sempre a Bíblia. Não existe teologia fora da Bíblia. É muito diferente ser religioso e ser espiritual. Às vezes o religioso vai parecer mais espiritual do que efetivamente é espiritual. Porque a religião foca no externo. O espírito age prioritariamente no nosso eu interior. Essa expressão é vista inclusive quando o apóstolo Paulo diz, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova a cada dia que andamos com o Senhor. Continuando aqui, versículo 22. 450 profetas de Baal. 23, Elias diz, um bezerro para cada um prepare o sacrifício. Versículo 24, então invocai o nome do vosso Deus. No caso ali ia ser Baal, porque os de Azera estão o quê? Estão na reserva. Não foram chamados para o jogo, não foram escalados, né? Mas estão ali, que é para assustar. Ó, sermos do mesmo lado. É como, por exemplo, você pregar a exclusividade de Cristo, do outro lado você vai ter várias religiões que se unem. Você vê, por exemplo, na nossa cidade, existe o fenômeno das lavagens de igrejas. E as igrejas são necessariamente católicas, mas aqueles que lavam as suas escadarias não são. Você vai ver, e eu já frequentei esse ambiente, você vai ver que é um grande contingente de católicos que se reúnem em centros espíritas. Eles são católicos, batizados no catolicismo, muitas vezes crismados, fizeram Eucaristia, frequentam alguma igreja católica e também um centro espírita. E aí você prega a exclusividade de Cristo, ele se reúne para você. Porque é muito mais fácil a gente se juntar em torno do erro do que a gente se juntar pela verdade. O erro é sempre muito mais atrativo, porque o erro, ele alimenta a nossa carne, enquanto que a verdade esmaga ela. Continuando, preciso concluir, o horário já se agitando. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por meio de fogo, esse será Deus. E veja, o que Elias está falando aqui, irmãos, não é algo assim, né, que só aconteceria no cenário daqueles que de alguma forma se relacionavam com Deus de Israel. Não, esse tipo de ação era muito comum, tanto que as pessoas acreditavam que o raio, que está dando muito raio nesse tempo da gente, está tendo trovoada, raio, né?
Então, quando vinha um raio que tinha um incêndio, Deus, até os gregos acreditavam nisso, que o raio ali pertencia ao Deus mais poderoso deles, que era Zeus. A arma de Zeus era o quê? Era o raio. Então, quando tinha raio assim, aquele estrondo, era o que? Era Zeus reclamando de alguma coisa que você fez de errado para ele. Né? Então, não é algo que só era relacionado ao Deus bíblico, mas algo que se era acreditado. Então, existe Baal, ele vai mandar fogo. De boa, vamos lá, é nós. Né? Mas é isso, o espírito das trevas não se engane, eles têm poder. Eles só não vão conseguir fazer as coisas que Deus proíbe. Então, quando nós lemos sobre as atividades dos falsos profetas, os falsos mestres, eles farão grandes sinais e prodígios que, se possível, enganariam até os próprios eleitos. Por que os eleitos não podem ser enganados? Porque eles seguem a palavra e não os sinais. Só por isso. Você vai ver em Apocalipse que a estátua da besta vai botar fogo pela boca e vai matar a gente. E as pessoas estão vendo? Como é que eu não vou acreditar que aí é Deus? Mas não. Deus já anunciou que ela faria esse sinal. Então cuidado, né? Não, mas eu fui no lugar e deu certo. Quantas pessoas passam por cirurgias espíritas e melhoram de problemas físicos? Quantos jogadores famosos, né, fizeram cirurgias espirituais e foram para jogos, né? Era mais comum ouvir isso no passado, agora está meio difícil, mas ainda existe. Aquele que foi preso até João de Deus era muito famoso, e gente do mundo inteiro, que gente com doenças sérias, comprovadas, ele fazia lá o negócio dele e a pessoa ficava boa. Então, cuidado. Deus tem autorizado o espírito do erro para aqueles que não deem crédito na verdade, continuem vivendo debaixo do engano que preferiram seguir. Versículo 24: invocai o nome do vosso Deus, eu invocarei o nome do Senhor, a semelhança do que a gente falou de Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, vocês decidam quem vocês querem servir. Paulo vai dizer na ceia: examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por meio de fogo, esse será Deus. O fogo sempre foi uma das formas de se representar Deus no meio, ou Deus aparecendo para o seu povo. Você vai ver na sarça ardente. Você vai ver, inclusive, na maneira como Deus escolheu ser adorado pelo seu povo. Tinha que ter um candelabro que não podia se apagar. E a luz dali era a luz fogo. Tinha um querosene, tinha lá, né, uma espécie de vela, que não era vela, que era só aquela parte assim que queima. E não podia se apagar. E quando os filhos de Arão trouxeram fogo de fora, Deus os matou. Porque na casa de Deus não pode fogo estranho. Estranho não quer dizer diferente, quer dizer fora. Aqui a gente prega a Bíblia. Aí alguém vem aqui e diz: não, hoje nós não vamos usar a Bíblia, nós vamos usar o Código Penal. Abram aí, vamos pregar nos artigos 1 ao 5 do Código Penal brasileiro. Deixou de ser igreja. Aqui a gente fala de Bíblia, né? Estou falando isso, você pode até achar estranho, mas tem igrejas, inclusive de um pastor que foi afastado recentemente, né? Ele se afastou depois de ter sido afastado. Onde ele chamou uma vez o procurador da República para dar palestra na igreja no dia de culto. Você imagina? Qual é o interesse da gente? Saber os nossos direitos e deveres do ponto de vista da cidadania brasileira? Não, só se for para a gente, né, abrir mão dos direitos. Mas você não já vai abrir mão? Fique tranquilo. Deveres. Meu amigo,
eu garanto que nenhum dever que está escrito nas leis brasileiras supera o dever que você tem de ser como cristão. Se a nossa justiça não exceder muito a dos escribas e fariseus, nem ache que você vai passar na porta do reino, que irá entrar. Né? Então, cuidado. Igreja é lugar de Deus falar. Os homens falam aquilo que o Espírito do homem dá a eles falar. Nós falamos movidos pelo Espírito de Deus, para aqueles que se apresentam ou desejam viver como filhos de Deus. Então aqui continuando, vocês vão invocar, o que responder com fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu dizendo: é boa esta palavra, viu? O povo gosta de confusão, irmão. O povo quer ver bicho pegar. Eu não assisto não, mas nem vocês, eu tenho certeza disso. Mas tem pessoas bem próximas a mim que assistem. E aí eu fico acabando ouvindo sem querer, né? Esse negócio do Big Brother. Quando é que eles gostam? Quando tem briga de um com o outro. Quando tá as coisas mais calminhas, né? Todo mundo se dando bem e tal. O pessoal não gosta muito não. O filme tá chato. Aí quando um briga com o outro, bota o dedo na cara. Diz, e aí quando é expulso, você viu, o fulano foi expulso. Bateu no outro. Ah, notícia, irmão. Mas e se ficar tudo tranquilinho? E não tem nem graça, vai ficar chato. Porque o ser humano quer ver o quê? O circo pegar fogo. Não tem uma frase popular que diz isso? A gente quer ver o circo pegar fogo, né? E porque a gente gosta do que não presta. A Bíblia já revelou. Não, irmão, a pessoa não é crente não, apesar dele dizer que é católico, né? Um cantor famoso fez uma canção há décadas atrás. Tudo que é bom é ilegal, é imoral ou engorda. Você vê que a sabedoria é popular, né? Mas você vai ver que na Bíblia é mais ou menos esse parâmetro. A gente gosta do quê? Do que não presta, até do ponto de vista religioso. A nossa facilidade para acreditar em coisas que não são bíblicas é assustadora. Quando Paulo escreve aos Gálatas, já para ser aí, preguei, apresentei tudo certinho e tão rapidamente vocês já se desviaram. Rapaz, não deu nem tempo de esfriar. Percebe? É como, por exemplo, a gente falou de não dar pérolas aos porcos e as coisas santas aos cães. Você já está na sua cabeça que vai falar o culto de hoje para algum desse que se configura como cão ou porco. Nem terminou o culto e você já está aqui, nada, eu aprendi. Você viu o que ele falou? Medo de demônio? Ah, vou chegar amanhã no trabalho. Medo de demônio! Não participe! Você não já evangelizou naquele? Já evangelizei, mas não falei desse jeito, eu achei bonito, pastor. Você não ouviu a parte, não dê pérolas aos porcos. Essa parte não ouviu. Não, pastor, mas demônio eu achei mais pentecostal. É que eu sou raiz. Eu não sou crente Nutella. Não, filho, não tem crente Nutella, não tem crente raiz. Tem crente bíblico e tem falso crente. Só tem essas duas opções para você escolher. Então, continuando. Já concluindo, viu, irmãos? E disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um bezerro e preparai o primeiro, porque sois muitos. Invocai o nome do vosso Deus e não lhe ponhais fogo. Tomaram o bezerro que lhes deram e prepararam e invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. Olha, os profetas de Baal passam 6 horas aqui, ó, buscando a Baal. A gente passa 2 horas pregando. Quer tudo! Já disse, pregação do apóstolo Paulo, quando começar, eu quero ver como é que vai ser. 12, 24, 36, né? Você traz seus colchãozinhos, seus litros de café, ó, prega o olho com durex, né? Vamos lá.
Escolhei vocês primeiro, vocês são muitos, invocai o nome do vosso Deus, não lhes ponhais fogo, e tomaram o bezerro que lhes derem e prepararam, invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Essa passagem do desenho bíblico é bem legal. Porém, nem havia voz, nem quem respondesse. Paulo vai falar justamente sobre isso para as pessoas que adoram os falsos deuses, apresentam coisas para eles, eles não existem. Quando a gente fala que ali é uma manifestação maligna, é a atitude, o culto a essas entidades que não existem. Aquele culto é baseado em preceitos diabólicos. Mas aquela imagem não é o diabo. Aquela imagem não é diabólica. É o fato de você adorar a um Deus desse jeito, negando o único e verdadeiro Deus e a única e verdadeira forma de adoração, que é diabólico. O anticristo, ele vai surgir justamente contra tudo que é objeto de culto a Deus. Então, tudo aquilo que nos leva a nos relacionar com Deus de forma correta, o anticristo vai se opor. Mas tudo aquilo que leve você a se relacionar com Deus de uma forma errada, pode fazer. Então, não vai fechar as portas das igrejas evangélicas. Para quê? Se a maioria delas serve ao mal. Mas é igreja evangélica. Sim, e quem disse que toda igreja evangélica é bíblica? Você acha que o diabo quer fechar o Universal? Para quê? Se eles trabalham tão bem para ele. Igrejas que seguem a teologia da prosperidade, você acha que o diabo quer fechar? Se elas já estão trabalhando tão bem para ele, chamando pessoas interesseiras para adorar um Deus que se relaciona por meio da barganha. Deus quer fechar o diabo quer fechar esse tipo de lugar? Não, deixa aberto. Então, cuidado, porque às vezes a gente coloca tudo no mesmo pacote. Calma. Ado. Cada um no seu quadrado. Salgado, doce é doce. Então você imagina, alguém chega para você e diz: chocolate é igual a doce de jabuticaba. É a mesma coisa. Vocês gostam de picolé, que eu sei. Todo picolé é igual. É gelado, mas é igual? Não, meu amigo, cada um é de um jeito. Então, cuidado. Né? Não é porque está dizendo que é de Deus. A Bíblia disse: provai os espíritos e vede qual de fato procede de Deus. E não é de se admirar que esses falsos mestres se disfarcem e pareçam ser justos e bons, porque o próprio Satanás tem a atitude de se disfarçar. Ele não vem como Satanás. Ele se disfarça, na maioria das vezes, como um anjo de luz, para que o seu engano seja mais eficaz. Então, cuidado, os alertas estão aqui. Muitas vezes passamos por eles e sequer levamos a sério. Fazemos uma leitura superficial e daqui a pouco já estamos falando de outra coisa, já esquecendo o que a gente tinha falado antes. Não, cuidado. Todo princípio bíblico é vital para a nossa sobrevivência espiritual. Eu vou concluir, irmãos, por causa do horário, e como a gente tem feito, eu queria partir para as nossas aplicações. Só que hoje eu não vou falar propriamente de aplicações, vou deixar isso, se Deus permitir, para o domingo, onde eu espero, pela graça de Deus, concluir essa passagem, pelo menos essa passagem dos profetas de Baal. Mas eu queria trazer com vocês, bem rapidamente, por causa do horário, 5 lições que a gente vai levar de tudo que a gente falou aqui, 5 liçõezinhas, cada uma frase, né? Inclusive eu vou disponibilizar esse estudo para vocês, que quem já tem o estudo completão, né, o grande, é mais ou menos a mesma coisa. Agora tem variações, porque como eu expliquei para a irmã na segunda-feira, à medida que a gente vai, cada culto, eu me preparo. Então, muitas vezes aquilo que eu falei, eu vejo que poderia ser colocado outras coisas. E aí eu complemento. Aqueles que gostam de acompanhar, eu disponibilizo.
Se eu me esquecer, vocês me lembram, que aí eu disponibilizo. Não cobro nada. No dia que alguém cobrar, não fui eu não, viu? Não tenho essa acusação sobre mim. Não, mas como cobrar um negócio desse emprestável? Pois é, né? Graças a Deus. Então, quais são as lições do dia de hoje que a gente poderia extrair assim para a gente ir para casa, todo mundo cheio do Espírito Santo? Eu vejo que ninguém está com sono. Vai ser muito difícil vocês dormirem hoje, né? Porque todo mundo vai chegar em casa com a vontade de ler a Bíblia, com a vontade de orar. Eu vou receber mensagem: pastor, me mande aquele livro que você tem lá, qual aquele bem fininho, de Martin Lloyd Jones, Sermão do Monte. Eu quero ler essa madrugada, é eu e Deus. Eu acho que vai ser assim com vocês. Estou sentindo essa presença. Amém? Amém. Mas eu acho que o senhor está enganado. Não sei se eu vou conseguir chegar em casa porque eu dormi antes, né? Não, nada disso. Creiam! Deus é poderoso. Amém. Primeira lição para a gente levar para casa, porque a gente falou aqui: Deus não divide a sua glória. Percebeu? O que a gente começou falando, inclusive a gente usou 1 de Coríntios e falamos de outros textos bíblicos. Então Deus não aceita. Os falsos deuses aceitam? É claro. Ele não tem nada a perder. Todos eles estão trabalhando para o mesmo lado. Então você tem as forças das trevas unidas e você tem o povo de Deus, que representado 950 falsos profetas para um verdadeiro profeta. Ah não, mas tinham 100, mas estava escondido. Trabalhando em atividade só tinha um. Para 950. Tanto que eles nem botaram os 950 para trabalhar, porque ia achar que engarrafar, botaram 400 na reserva. Só os de Baal ficaram ali, os de Azera fica aqui, qualquer coisa a gente chama. Tanto que quando Elias vai, né, vencer pelo Senhor, ele manda matar só os 450? Não, todos. Erro é erro. Não tem, ah não, mas isso é menos errado. Não existe isso. Eu já vi algumas pessoas dizendo: não, isso é menos pior. Existe isso na Bíblia? Mal menor? É a coisa mais comum que a gente ouve nos nossos dias, mas é um mal menor. Não tem mal menor. Existe o mal, existe o bem. Ah, mas é menos pior. Não. Aí você está querendo usar de novo a lei do menor esforço. Confie no Senhor. Entregue a Ele. E o mais Ele fará. Segunda coisa, para a gente concluir, como já falamos, a maioria nem sempre está certa. Você acha que é mais fácil para uma pessoa que não conhece o Evangelho congregar com a gente ou congregar com a igreja dessas centenárias que tem 2.000, 5.000 pessoas? Você acha que é mais fácil o quê? Quantas pessoas, olha só aqui nesse bairro, desde que a gente começou a pregar aqui, várias pessoas que tinham, né, uma vertente mais assim puxada para o pentecostalismo, a gente apresentou a teologia que a gente apresenta, que é muito próxima daquilo que é, né, denominado teologia reformada. Aí a pessoa disse: não, é verdade, acho que a maneira como vocês estão apresentando é correta. Aí eles não congregam aqui não, eles vão congregar nas igrejas reformadas mais antigas, mais tradicionais, porque passa mais segurança para as pessoas se a fila for maior. Nem sempre a maioria está certa. E do ponto de vista bíblico é até o contrário. Na maioria das vezes, a maioria está errada. Mas nós somos tentados a viver por vista e não por fé. Então as pessoas se sentem muito mais à vontade, muito mais seguras de que estariam no lugar ouvindo a verdade, se de repente nós tivéssemos aqui 15 pastores e 3.000 membros. As pessoas dizem: não, agora eu entendi, agora o negócio aqui funcionou. Você viu? 3.000 membros. 15, 20, 30 pastores, 400 obreiros. Agora eu me senti, né? Senti que aqui o lugar pegou agora, me pegou. Porque nós somos assim. Lembra dos discípulos de Jesus? Que pedras! Está falando do quê? Da reforma que Herodes fez para agradar o povo. Não foi para agradar a Deus, não. Porque o Senhor, inclusive, repreendeu o povo quando
estava construindo, na época da volta do exílio, a reconstrução do templo, e eles começaram a ficar depressivos. Na época de Salomão, aquele templo era bom, grandão, agora a gente está levantando um templo pequenininho, Senhor. Nada a ver. O Senhor disse, fique tranquilo, eu não quero tamanho não, eu quero fidelidade. E eu vou dizer mais, a glória dessa última casa será maior do que a da primeira. É assim que Deus vê as coisas. Mas os discípulos de Jesus, 3 anos e meio com Jesus, que pedras. As pedras são bonitas. Você vê que parece que o povo não aprende, irmão. Uma dessas denominações aí mandou trazer pedra de Israel para construir a sede. E aí o povo vai, você sabe o que é centro de visitação dessa denominação, de peregrinação, parecendo o pessoal, os islâmicos que vão para Meca. O pessoal dessa denominação tem que visitar a sede, porque as pedras de Israel. É um negócio, é como gente que quer se batizar no Jordão, paga não sei quantos mil reais para viajar. Acho que agora não quer ir não na guerra, né? Na guerra ninguém quer ir. Por que não vai se batizar no Jordão agora? Que Israel está lá no conflito. Vai! Ou não, vou esperar. Prudência. Não. Não vai gastar uma fortuna para se batizar no Jordão. Qual é a diferença? Não vai no Jordão, não vai. Sabe o negócio do Jordão? Até você. É do Jordão, rapaz. Vamos aqui para a gente concluir. 3. O silêncio de Deus não significa ausência. Deus passou 3 anos e meio sem falar. É o que a gente... não dê pérolas aos porcos e nem as coisas santas aos cães. Não é porque você parou de se importar com aquela pessoa. É porque você está agindo, lutando pela alma daquela pessoa com as armas espirituais que são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Você acha que você vai conseguir transformar um porco em uma ovelha, um lobo em uma ovelha? Você acha que você vai conseguir transformar um cão em uma ovelha? Não, irmãos. Quem muda a história das pessoas é Deus. Nós não fomos chamados para convencer ninguém. Nós fomos chamados para anunciar o Evangelho. Nós não somos repetidores do Evangelho. Nós somos pregadores do Evangelho a toda criatura. Pessoas de todos os povos, línguas e nações. Mais uma vez, mas a gente gosta da lei do menor esforço. Para que a gente tenha a sensação de que está fazendo a coisa certa, mesmo sem estar fazendo a coisa certa. 4º ponto, para a gente já concluir. São 5, já vamos concluir aqui, fazer oração, e vocês já vão ser liberados para ter a comunhão de vocês em casa. Lembra? Poder de Deus, até o sol nascer. Amém. Veja assim, o altar precisa ser restaurado. Todo aquele que peca pode ser perdoado, mas precisa confessar e deixar. Não existe perdão automático. O perdão é automático no sentido assim, se você confessou e deixou de verdade, Deus já te perdoou. Você não precisa ficar esperando, será que Deus vai me perdoar? Não. Todo que confessa e deixa, alcança misericórdia. Mas Jesus disse, sem arrependimento, não há remissão de pecados. Fulano é salvo, se arrependeu? Demonstrou a fé verdadeira? Não. Então como é que você está dizendo que a pessoa é salva? Quem é que são salvos na Bíblia? Aqueles que se arrependeram e creram em Cristo. Último ponto para a gente concluir, eu queria até falar mais, mas o horário, né? E é como eu disse, a gente faz o que Deus manda. Se Deus mandasse ficar aqui até meia-noite, eu fico aqui sozinho, mas fico. Eu e o seu Edson vai tomar banho e ficar aqui, né? Ele volta e mas vai ficar falando até meia-noite, seu Edson. É um pouco gostar, viu? Meu bichinho mora aqui, né? Ele teria que ficar.
Era capaz de dizer: o meu irmão me leve e me traga depois da meia-noite. Oh, Jesus. O quinto e último ponto: o fogo vem depois da obediência. O que significa isso? Você quer sentir a presença de Deus? Então busque Ele de todo o seu coração. A gente fala muito de querer ver a Deus, de querer conhecer a Deus, de querer se aproximar de Deus, mas como está escrito em Tiago: achegue-se a mim, e eu então me achegarei a vós. E aí quando você se achega a Deus e Ele se achega a você, você entende que você só se achegou porque Ele te chamou internamente primeiro. Mas é preciso que a gente dê esse passo de fé. O Abraão: vou te abençoar. Sai da tua casa, sai do meio da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Veja, Deus não mostrou o lugar que é Abraão, o lugar que eu te mostrarei. Deus ia revelando o lugar passo a passo. Por isso que é dito: aquele que não é fiel no pouco não vai ser fiel no muito. Pastor, o senhor não me conhece. Eu não preciso. A Bíblia revela quem somos. A gente nem se conhece direito. Por isso, eu sei que você quer mais da presença de Deus na sua vida, senão você não estaria aqui. Amém. Mas é preciso obedecer. Não adianta sacrificar. Deus quer obediência. Vamos orar? Amado Deus e eterno Pai, Senhor Deus nosso, Todo-Poderoso, em meio a uma geração que tem oscilado entre verdades e ilusões, muitas vezes nós temos sido influenciados. Firma o nosso coração em Ti, Senhor, na Tua santa palavra. Livra-nos da idolatria sutil, do coração dividido e da fé morta. Restaura, Senhor, o altar que foi quebrado dentro de nós. Acende novamente, Senhor, o fogo da paixão pela Tua presença. Dá-nos, Pai, coragem para permanecermos firmes, mesmo quando nos sentirmos sozinhos. Que a nossa vida declare que só o Senhor é Deus. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Aleluia. Aleluia! Madrugada de vocês vai ser boa. Tem gente que até